Já vimos que com o JavaScript podemos alterar CSS utilizando o class name e o class list e podemos alterar estilos inline para os elementos que têm o atributo style utilizando a propriedade style. A questão que se coloca é como é que eu percebo ou como é que eu consigo saber quais são as propriedades que um determinado elemento do HTML tem. Isto é, eu tenho aqui um H1 que é formatado em termos de aspecto visual com esta classe com seletor de elemento de CSS. E depois tenho aqui a outra forma que é um estilo inline para um parágrafo. Neste caso eu tenho aqui uma cor e tenho uma margin top. Aqui tenho a cor, a margin top e o border. O border até foi colocado aqui de forma propositada desta forma, porque ele está a agregar três propriedades. O border width, o border style e o border color. Bom, vamos verificar então como é que eu consigo perceber quais são as propriedades que estão atribuídas ao meu parágrafo. Então vou fazer aqui um let p igual a document.querySelector e vamos buscar o elemento p. Se eu quiser apresentar na consola, por exemplo, qual é a cor que está definida, é muito fácil. Eu vou colocar console.log p.style.color. E já agora vamos aproveitar e vamos apresentar também o margin top, que neste caso terá que ser escrito da seguinte forma, margin, e depois top, assim com letra maiúscula. Bom, se eu agora regressar aqui ao meu browser, vocês vão verificar aqui na consola que aparece o blue, a cor que está definida, e aparece o 20 pixels. Reparem que neste caso o blue aparece exatamente como está atribuído aqui. Não aparece em formato RGB, nada do género. Se eu alterar aqui o meu blue para o formato RGB ou para hexadecimal, vamos verificar o que é que acontece. Vai aparecer aqui um RGB. Ok? Reparem que eu alterei para formato hexadecimal. Vamos alterar aqui para formato HSL. Vamos ver no nosso browser e está como RGB. Isto é, o 255 corresponde ao blue da função RGB, ao blue aqui, e está no máximo, é este azul que aqui está. Bom, até aqui nada de extraordinário, mas vamos tentar ir buscar, por exemplo, a cor das letras do meu H1. Reparem que o meu H1 não está com estilos inline, está formatado com um seletor de elemento e um conjunto de regras, ou uma regra com várias propriedades de CSS. Então, a lógica seria a seguinte, let H1, vamos lhe chamar assim, igual a document.querySelector e vamos buscar o H1. Então agora eu deveria fazer console.log h1.style.color para saber qual era a cor. Mas reparem o que é que vai acontecer. Não vai aparecer aqui nenhum resultado. Aliás, aparece um valor vazio. Ora, o que acontece é que o style apenas vai conseguir analisar as propriedades que estão definidas com estilos inline, isto é, para os elementos que têm de facto o atributo style e propriedades lá dentro. Não serve para os outros elementos que, por exemplo, têm uma classe de CSS ou têm um seletor de atributo, neste caso, ou um seletor de elemento, perdão. Então, para isso, nós vamos ter que utilizar uma outra estrutura chamada getComputed_style. E o getComputed_style não existe dentro do elemento, não pertence ao elemento. É uma função do JavaScript. Ele permite criar neste caso, um objeto que contém depois o conjunto das propriedades que nós pretendemos observar. Então eu vou colocar aqui um let propriedades é igual a getComputedStyle. E no getComputedStyle eu tenho que definir pelo menos um parâmetro. E esse parâmetro é o elemento que eu quero analisar. Ora, o elemento que eu quero analisar é o H1. Ora, eu tenho aqui o H1, então vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui remover tudo isto e vamos até simplificar aqui o código. Neste caso vou remover tudo isto aqui, copiei apenas ali o document_querySelector e eu tenho aqui já as propriedades do meu elemento H1. Agora, se eu fizer aqui um console.log, o que eu vou apresentar aqui não é o h1.style, não, mas sim o propriedades.color. E desta feita, eu quando chegar agora aqui ao meu browser, já vou ter aqui a cor, que neste caso é o vermelho, em formato RGB. Vamos, por exemplo, tentar apresentar aqui o margin top. Muito simples, vou aqui duplicar, vamos colocar aqui margin top, desta forma, exatamente como temos ali. Então, se eu agora regressar aqui, reparem, ele tem um margin top de 50 pixels, que é exatamente o valor que está aqui definido. E relativamente ao border, como é que isso funciona? Muito simples também. Console.log propriedades.border, e o que é que ele me vai apresentar? Bom, neste caso vai-me apresentar a string que contém todas as funções, ou melhor, todas as características ou valores das propriedades que foram atribuídas à border, que neste caso é esta linha que aqui está de contorno. Reparem que no caso da cor,
foi transformada para RGB 000, que é o equivalente ao preto. Reparem que aqui eu tenho em formato de texto, e mesmo que eu coloque em hexadecimal, vamos aqui tentar colocar em hexadecimal, eu vou regressar aqui e reparem que ele mantém o formato RGB. Portanto, muita atenção a isso. Mas eu posso fazer ainda uma outra coisa, que é, eu quero ir buscar detalhes específicos da minha border. Então eu tenho o border width, e neste caso vai ser 1 pixel, isto é, vai buscar apenas esta parcela que ali está. Se eu quiser ir buscar a cor, eu posso colocar aqui, então, o border color. Vamos verificar aqui, cá está então só apenas esta parcela e obviamente se eu quiser ir buscar o border style, eu posso colocar aqui o border style. Penso que está percebido como funciona este mecanismo, é importante vocês perceberem que ele existe. Porquê? Porque a determinada altura vocês podem querer colocar no vosso código uma lógica de regra de negócio que permita, por exemplo, analisar qual é a cor que um determinado elemento tem para poder atuar em função dessa propriedade.